Pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Projetista Estrutural. Eu sou Bruno Moura e estou vindo mais uma vez aqui para falar um pouquinho com vocês sobre lajes, especificamente sobre engastes e apoios em lajes. Então a gente vai trazer algumas características aqui para explicar para vocês como cada uma se comporta e como a gente identificar em projeto. Desde já eu agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso canal, convido a se inscreverem aqui, deixar o like aqui nesse vídeo e vamos lá falar um pouco sobre apoios e engastes em lajes. Primeiramente vamos relembrar da diferença de apoios e engastes em vigas, para você poder se lembrar e se situar um pouco nisso aqui. Imagina que você tem uma viga biapoiada. Como é que funciona o momento fletor em uma viga biapoiada? Ele tem um momento fletor de 0 em cada uma das suas extremidades e ele desce aqui no meio de exatamente QL2/8. Então você tem um momento fletor atuando assim em uma viga biapoiada. Mas se você tivesse, ao invés de um apoio aqui no canto, você tivesse um engaste, você tem uma mudança na configuração desse momento fletor. Porque esse engaste, ele puxa o momento fletor um pouco mais para o lado de cá e diminui esse pico aqui no meio. Você vai ter então um pico aqui na frente de um momento fletor negativo e você desce aqui aquele QL2/8, todo aquele negócio da gente de querer calcular o desenho aqui, né? No meio do vão ele desce QL2/8, só que como ele já subiu aqui um pouquinho, então você tem essa configuração aqui de momento fletor, certo? Então é mais ou menos essa mesma função que o engaste vai fazer nas lajes. Nas extremidades, nos apoios, ele vai criar um momento fletor negativo. E como é que a gente vai representar em uma laje um lado que esteja apoiado e um lado que esteja engastado? A representação ela é muito simples. Você vai ter o desenho da sua laje e o lado que tiver engastado, ele vai ter exatamente aquele mesmo detalhezinho do engaste, né? Aqueles tracinhos aqui. Então ele vai ter esse detalhamento aqui na ponta. Então esse lado aqui da minha laje, ele está engastado, enquanto todos esses outros aqui estão apoiados. Detalhe é que você pode ter uma laje engastada em 1, 2, 3 ou 4 dos lados, né? Nesse caso aqui eu tenho um engaste desse lado e 3 lados apoiados, certo? Nesse outro caso, por exemplo, eu vou ter a minha viga engastada nesse lado e nesses dois lados aqui ela fica apoiada apenas, né? Então esse também é uma das possíveis configurações. É claro que a gente poderia ter uma viga completamente engastada aqui, né? Então isso daqui vai mudar exatamente a configuração de momento fletor da nossa laje, né? Vai exigir que a gente coloque armaduras negativas nesses lados onde elas estão engastadas e um lado apoiado vai fazer com que não tenha o momento fletor naquele ponto lá, né? Pelo menos na hora do projeto. É verdade que na hora de você fazer a sua laje, construir a sua laje, na hora de concretar ela vai dar uma rigidez maior do que um apoio normal. Então o que é que vai acontecer na prática? Ela vai começar a trincar lá na ponta e vai se tornar um apoio de segundo gênero, um apoio simplesmente apoiado, né? E ele vai deixar de ser um engaste. Então é sempre importante que na hora que você vai executar a sua laje, especifique sempre que colocar pelo menos um pouquinho da armadura negativa aqui em cada uma das extremidades para evitar esse aparecimento de trincas, certo? Então a gente tem esse detalhe assim de uma laje apoiada e uma laje engastada. E como é que a gente pode identificar em projeto uma laje apoiada e uma laje engastada? Um dos exemplos é o seguinte: vamos supor que eu tenho aqui no meu projeto só duas lajes simples aqui. Exatamente, a gente pode pensar que essas três paredes aqui, essas três extremidades aqui dela, podem estar apoiadas, porque elas estão chegando no final. Então você pode especificar que são lajes apoiadas, certo? Nesse ponto daqui. Desse outro lado, exatamente a mesma coisa. Você pode especificar em projeto que são lajes apoiadas. Então, na hora da execução, vai ter que tomar cuidado só de colocar aquela armadura negativa para evitar trincas, certo? Mas você pode considerar dessa maneira. É até também um método de você ser um pouco mais precavido, em você colocar
fazer o cálculo para uma viga biapoiada, em que você tem um maior momento fletor aqui no meio da sua laje, né? Então vai ser o local onde ela vai ter uma solicitação maior, você está calculando o máximo, então está sendo precavido, e ao mesmo tempo você está colocando as armaduras negativas nas extremidades para evitar essas trincas, então está sendo precavido para os dois lados, certo? Mas também um local onde você não pode considerar que a sua laje ela é apoiada, é exatamente onde há continuidade de lajes, certo? Por exemplo, aqui, quando você tem esse encontro entre essas duas lajes, obrigatoriamente você vai ter uma continuidade aqui, e que, para o mesmo exemplo de vigas, quando você tem uma viga contínua aqui, onde ela tem 3 apoios, por exemplo, o seu momento fletor, ele se comporta dessa maneira, como se isso daqui fosse um engaste, né? Você puxa um pouco do momento fletor aqui para cima e ele fica nessa maneira daqui. Então, nesse momento aqui, no meio, você vai precisar sim saber qual é o momento fletor para você poder utilizar no cálculo da sua laje, certo? E quais são esses valores aqui de momento fletor? Qual é o valor desses picos aqui de baixo? Qual é o valor para essa laje daqui? Como é que ela se comportaria se ela tivesse engastada desse lado? Como é que ela se comporta se ela tiver apoiada em todos os lados, engastada em todos os lados? Bem, isso é assunto para outra aula que vai estar disponível também aqui no nosso canal. Então fiquem ligados na nossa playlist de lajes, que tem um assunto bem completo aí para você poder calcular a laje que você bem entender, beleza? Grande abraço para todos, pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvidas, manda aqui nos comentários e um abraço, até a próxima. Valeu, gente!